Aqui é o Dr. DJ, né? Sou médico, emergencista, atuo na parte de saúde mental e também sou um dos fundadores do Instituto Gaia, né? Que é o grupo que vocês estão. Sempre gosto de me apresentar no início. Eu vou falar um pouquinho hoje, linkando com o vídeo que a gente postou recentemente sobre o reflexo vasovagal, tá? Porque geralmente a síndrome ou reflexo vasovagal que é o mais comum, que vocês vão ver mais no consultório. Como que a gente explica ele? Pelo próprio nome já auxilia. Vaso, então a gente vai ter alguma coisa que está relacionada a vasos, né? Principalmente artérias, e vagal é por causa do nervo vago. Nós temos 12 nervos, 12 pares que nascem dentro do crânio, chamado pares cranianos, né? E o 10º par é o nervo vagal. Ele tem várias funções no nosso corpo, mas duas funções que eu vou destacar hoje aqui ele nasce aqui no tronco, né? E aí ele acaba passando por dentro do cérebro, desce aqui na frente da nossa traqueia, aqui na laringe, e aí ele vai até o diafragma, e ele que é responsável pela coordenação, pela força motriz do diafragma. Então ele é um nervo relacionado à nossa respiração. Fora isso, ele é o principal nervo de liberação de acetilcolina do sistema nervoso autonômico, ou seja, ele é o principal nervo responsável pelo relaxamento dos vasos, por todos os efeitos que o sistema parasimpático faz. Ele é um nervo parasimpático do sistema nervoso autonômico, né? Para vocês entenderem melhor, o sistema nervoso autonômico tem várias funções também. Uma delas é manter a nossa pressão. Se você está correndo, se você está deitado, se você está sentado, a sua pressão tende a se manter estável, próximo de 120/80. Mas o seu centro de gravidade, como os líquidos vão estar distribuídos dentro de você, muda. Para isso, os seus vasos estão em constante dinamismo. Eles estão contraindo e relaxando, principalmente as artérias, contraindo e relaxando, tentando manter essa pressão estável, tá? E aí o sistema que faz isso é o sistema nervoso autonômico. A gente não pensa, isso acontece. De um lado tem a resposta simpática, com o principal noradrenalina, do outro lado a gente tem a resposta parasimpática, que o principal nervo é o nervo vago. O que acontece? Por isso, não é uma curiosidade, por isso que quando o paciente está ansioso, tem um pouco de resposta de adrenalina ali, da ansiedade, tremor, e ele começa a treinar a respiração, uma respiração mais lenta, ele estimula o nervo vago, e aí esse nervo vago vai no caminho contrário da resposta de noradrenalina. Esse paciente ele fica um pouco mais relaxado, o tremor passa, por isso que a respiração ela tranquiliza nesse ponto, tá? Mas vindo para a nossa prática, o que é o reflexo vasovagal? Acontece que por algum motivo, seja porque esse paciente está em jejum, seja porque esse paciente trabalhou no calor durante muito tempo, seja porque ele ficou em pé durante muito tempo, seja porque ele está ansioso, né? Há uma resposta desproporcional do nervo vago. Como que isso acontece? Esse paciente pode mudou o padrão da respiração dele porque ele está nervoso e aí ele estimulou o nervo vago, ou simplesmente ele está muito nervoso a ponto de ter uma descarga de noradrenalina e aí o corpo, para compensar, estimula o nervo vago, só que essa resposta de estímulo não é proporcional. Durante um curto período de tempo, ele vai ter muito mais uma resposta parasimpática no seu corpo e aí isso vai gerar um problema. Qual o problema? Se o nervo vago ele vai fazer dilatação das artérias, quando ele dilata as artérias, quando ele está estimulado em excesso, esse paciente vai ter uma queda de pressão. E aí eu não tenho pressão suficiente para o sangue subir na minha cabeça. Eu vou ter uma diminuição de fluxo sanguíneo no cérebro e esse paciente vai desmaiar. Beleza, eu expliquei mais ou menos aqui por cima como que funciona, né? Mas o que vai acontecer? Como que eu vou identificar isso? É importante a gente identificar e tratar. A identificação é a seguinte: é um paciente que ele vai te dizer que ele vai desmaiar. Geralmente ele percebe, nossa, eu estou passando mal, vou desmaiar. Geralmente é assim. Você vai encostar na pele desse paciente, a pele vai estar fria, principalmente em extremidades, porque
tem pouca pressão, então está chegando menos sangue nas extremidades. O tempo de enchimento capilar vai estar identificado nas extremidades, né? Ele pode já estar tendo uma sudorese, um pouco de suor. Geralmente a sudorese ela vem quando o paciente está melhorando, porque é a adrenalina, a noradrenalina que traz ela. Mas isso pode acontecer junto. Então você vai ter um suor frio, tá? E ele vai estar hipocorado. Ele é um paciente que vai estar... Você vai ver a coloração do lábio mudar, a coloração da face mudar, a coloração das extremidades mudar. O paciente começa a perder a consciência, pode chegar inclusive a desmaiar. E se você colocar um oxímetro, como está chegando pouco sangue na extremidade, o oxímetro vai parecer que ele está saturando um pouco, mas é verdade, a leitura que não é fiel. E se você for medir a pressão dele vai estar abaixo de 120 por 80. Doutor, mas se o paciente falou isso tudo para mim e ele desmaiou, eu tenho que medir a pressão? Não, você pode começar a fazer o manejo e aí sim você mede a pressão, pede para alguém colocar o manguito no braço. Se o paciente está desmaiado, você começa a fazer o manejo e vê a pressão depois, só para você ter um número que tinha e quando ele melhorar, você tirar de novo e ver que melhorou. Não, realmente sua pressão subiu, tá? Então é isso. O paciente que às vezes está um pouco nervoso, e te fala assim, você percebe nele que ele está um pouco nervoso e ele de repente fala, não, eu estou passando mal, vou desmaiar, você encosta na pele, está fria, ele muda a coloração, tempo de enchimento capilar lentificado. O que aconteceu? Uma queda de pressão, não está chegando sangue no cérebro dele. O que você tem que lembrar é que isso é temporário, o corpo vai resolver isso, e isso é benigno, ele não vai ter nenhuma sequela disso. Mas a gente consegue ajudar o corpo a melhorar mais rápido. Como que a gente faz isso? Você vai deitar esse paciente, porque aí o impacto da gravidade para o sangue chegar no cérebro diminui, e você vai levantar as duas pernas dele. Por quê? Uma forma da gente aumentar a pressão é dando volume, só que a gente não vai pegar um acesso e dar volume, não tem nem indicação para isso. O que a gente faz? A gente levanta os membros, porque existe muito sangue que fica retido no membro inferior, nas pernas, nas coxas, são músculos grandes, principalmente no sistema venoso. E aí esse sangue que está nessas veias, pela ação da gravidade, vai cair na veia cava inferior, da veia cava inferior no átrio direito, entra no coração, eu tenho mais sangue dentro do vaso, ele vai bombear para a artéria, eu tenho mais sangue dentro do vaso, essa pressão vai subir e esse paciente começa a melhorar. Então você viu que está tendo o reflexo vasovagal, deita esse paciente, levanta as duas pernas e segura até ele melhorar e pede para alguém aferir a pressão dele. E aí espera, você vai ver que ele vai melhorando devagarzinho, geralmente dura alguns minutos. Assim que ele voltar ao normal, levanta, a ideia é deixar ele deitado, mas assim, conversa com ele, se ele quiser, estou muito tempo sem comer, dá uma comida, uma água com açúcar. Se tiver muito quente no lugar que você estiver, leva para um lugar que tenha ar-condicionado, porque o calor dilata, né? Então ele vai naturalmente diminuir um pouco a pressão. E deixa esse paciente deitado até ele voltar ao normal 100%, geralmente de 10 a 15 minutos. Isso acontece. Você pode colher as informações desse paciente, porque talvez ele vai te dizer que ele já teve isso antes, e aí você se prepara, provavelmente ele vai ter isso durante o seu procedimento. Mas acontece, é bem comum acontecer, às vezes assusta, mas você fazendo o diagnóstico, entendendo que é uma coisa benigna, que não há sequela, não vai ter grande problema. Só faz a manobra, espera alguns minutos que você vai ver que a pessoa volta ao normal. Tá bom?